Olá, está no ar mais um Cresce Esclarece. O tema de hoje é locações residenciais. Aqui ao meu lado está a conselheira do Cresce, corretora experiente, Rosa Maria Eiras. Bom dia, Rosa. Bom dia, Simone. Eu gostaria de saber de você, no primeiro momento, quem está nos acompanhando em grande parte é corretor de imóveis, então que você diga para ele em relação às locações residenciais. O que eles não podem esquecer no momento de um contrato? Quanto à locação residencial, a coisa mais importante que não deveriam os corretores esquecer é o prazo de duração da locação não residencial, da locação residencial, que seria 30 meses no mínimo. É obrigatório isso, o mínimo tem que ser Não de é 30. obrigatório. O problema é o seguinte, a lei de locação prevê que se o contrato for contratado por prazo inferior a 30 meses, então o locador não terá direito a pedir o imóvel antes de 5 anos. Então, se o contrato for de 30 meses ou mais, o locador, ao final da locação, ela prossegue por tempo indeterminado. E então o locador pode pedir o imóvel a qualquer tempo, concedendo um prazo de 30 dias para o locatário desocupar e sem dar motivo nenhum. O importante é o contrato de 30 meses e aí, se ao final disso o inquilino quiser ficar direto, renova automaticamente. O contrato vence data tal. A partir dessa data de vencimento, o locador tem 30 dias para tomar as medidas cabíveis para que o locatário desocupe. Caso ele não tome essas medidas, o contrato ele prosseguirá por tempo indeterminado automaticamente. Multa contratual por falta de pagamento de aluguel. Muitas vezes até as pessoas perguntam para o corretor qual é a multa e qual é essa multa, enfim. Ela é de 2%, de 10%, ela tem uma variação, como é que é isso, Rosa? Então, a multa contratual, normalmente, ela é de 10%. Essa é a prática do mercado. Agora, tem muitos contratos que a multa vem 20% sobre o valor dos aluguéis e encargos. E isso o tribunal também tem acatado. Agora, 2%, por que a multa, o pessoal fala, não, a multa tem que ser 2%? É porque o pessoal confunde com a multa sobre despesas condominiais, que ela é no 2%, caso não tenha outra convenção, outro valor estabelecido na convenção de condomínio. Tem corretor que, eventualmente, por algum motivo, deixe de fazer esse contrato? Rosa, acontece isso? Como deixar um corretor que eventualmente deixar de fazer o contrato de locação, pelo amor de Deus, é uma infração ética gravíssima. Mas isso já chegou a acontecer? De repente, o inquilino ou o proprietário, não precisa, deixa assim, a gente não quer. Isso chega a acontecer e o corretor ficar no meio do caminho e cede de um lado do outro? Gente, o corretor de imóveis tem uma responsabilidade, conforme o Código de Ética, por exemplo, é importante ele ver a resolução COFECE 326/92, eu só vou falar do artigo 3º, inciso 6º, que é o dever do corretor, exercer a profissão com zelo, discrição, lealdade e probidade, atendendo às prescrições legais e regulamentares. Então, o corretor ele tem que saber, no mínimo, fazer o serviço dele. Inclusive, no artigo 723 do Código Civil, já prevê que o corretor tem responsabilidade civil se ele causar um dano ao locador. Então, não ter um contrato de locação, isso pode causar danos aí até grandes para o locador. Então, senhor corretor, primeiro você aprenda bem a trabalhar e depois você comece a trabalhar. Não comece a entrar nessa de vamos dar um jeitinho aqui, fazer uma coisinha ali. Agora, quanto à pergunta da Simone, que foi muito boa, então, respondendo, a gente pode dizer o seguinte, a locação pela lei, mesmo que não tenha um contrato
um contrato assinado, né, por escrito, então, digamos, se a parte pode comprovar que é uma relação jurídica de locação, ou seja, o locatário paga o aluguel mensalmente no valor tal, e então, se isso puder ser comprovado e esse caso for para o judiciário, então vai seguir as mesmas condições que estão na lei de locação, porque a lei de locação ela já prevê quase tudo que está num contrato de locação. Mas só que, atenção, o corretor de imóveis, ele tem sempre que orientar seus clientes que, no mínimo, tem que ter um contrato por escrito. Chega a acontecer, a gente já ouviu relatos, inclusive, que o proprietário do imóvel coloca para locação, eu quero, vou dar um exemplo aqui, R$ 1.200, mais o condomínio, mais isso e aquilo, etc. Aí o corretor sai trabalhando esse imóvel com esses valores. Ele faz anúncio, ele divulga e chega na hora H, o proprietário, não, vou aumentar, agora eu quero 1.500. Como é que o corretor fica sem saber o que falar para o seu cliente, o futuro inquilino? O corretor, se resguardar pedindo do proprietário do imóvel algo escrito? Por exemplo, eu quero X de aluguel e mais X do condomínio, etc, etc. Isso deve estar por escrito para que esses problemas não ocorram? A pergunta está sendo levada na condição de deve. Deve, é claro que ele deve. Quanto mais informações por escrito o corretor tiver e autorização do proprietário, melhor. Agora o corretor tem que também tomar cuidado, porque, por exemplo, para ele anunciar qualquer imóvel, tem resolução do Cresce que ele é obrigado, ele não é permitido ele anunciar imóvel que ele não esteja autorizado por escrito. Então, na pergunta da Simone aqui, muito pertinente, então ele já pode aproveitar essa autorização que ele é obrigado, não é que ele deve, ele é obrigado a ter, ele já colocar lá as condições que o proprietário pretende e o proprietário tem que assinar isso, porque quando vier uma fiscalização do Cresce, ele tem que mostrar essa autorização. Tá? E não adianta, como você falou, daquela questão do jeitinho. O proprietário fala, não, põe X de X a X. Não. Gente, a locação de todas as relações imobiliárias é a que mais dá problema. Então, se é uma coisa, a locação é extremamente burocrática. Locação e administração de locação. É burocrática. E se sair da burocracia, dá problema. Você que está acostumada a falar de locação, a dar cursos em relação à locação, o que você pode dizer para o corretor? Assim, de uma maneira sintetizada, onde você percebe que às vezes eles ficam em dúvida, qual é a dica ou a instrução que você dá para que eles sigam o caminho mais correto possível, até para que eles fiquem preservados, né? Olha, a pergunta é bem ampla, né? Locação, por exemplo, é como eu estava falando para a Simone. Eu faço aqui no Cresce, mensalmente, um curso há vários anos de 5 horas. E o pessoal sai reclamando ainda que tem um monte de perguntas para responder. Então, vocês imaginam, a matéria é muito grande, muito ampla. Então, a melhor coisa que o corretor tem que fazer, ele tem que aprender bastante, ele tem que ler a lei de locação primeiro, ver as normas do Código de Ética, qual é a responsabilidade dele, o que tem no Código Civil, isso é só para começar. Depois, em seguida, ele tem que pegar as autorizações do locador, ele tem que ir no imóvel fazer a vistoria. Hoje em dia, a coisa que mais dá problema numa locação é a vistoria, porque o proprietário entrega um imóvel no estado X e, ao final da locação, ele quer receber também nesse estado. Aliás, a própria lei já diz que ele tem o direito, o locador, de receber o imóvel no estado em que ele entregou. No contrato, dentro do contrato, o que se fala é que a imobiliária faz os reparos existentes no imóvel. Caso a imobiliária se negue a fazer,
no fim do contrato, ela pode exigir que eu faça os reparos? Primeiro, você tem que saber qual é o seu papel numa locação. Existe uma relação jurídica locador-locatário. E outra relação jurídica, locador e a imobiliária que ele escolheu para fazer essa locação, administração. Então, a pergunta da colega, ela está dizendo aqui se ela vai ser responsabilizada, ela, corretora, imobiliária, administradora. Não é ela, a menos que ela, no contrato, pegue uma procuração do procurador, do dono do imóvel, e ela esteja se responsabilizando por tudo, que eu acho uma temeridade. Está se responsabilizando o corretor pela locação. Quem teria essa obrigação seria o locador. O locador é que tem todas as obrigações perante o locatário, e o locatário tem as obrigações perante o locador. O locador é obrigado a entregar o imóvel em condições de uso, isso preceitua a lei de locação. Ou seja, tem que ter luz funcionando, água funcionando, não pode ter esgoto aí entupido, coisas que vão causar dano ao locatário. Por exemplo, umidade também tem muitos questionamentos. Se for muita umidade, o locatário pode não conseguir morar lá, se ele tiver criança, tudo isso. Então, é mais nessas condições. Agora, toda locação tem que ter um relatório de vistoria perfeito, na presença do locatário, e o imóvel estando melhor ou pior, mas em condições de uso, é exatamente aquilo que o locatário está aceitando. A gente até põe uma cláusula no contrato, o locatário declara que vistoriou o imóvel e que o mesmo está nas condições conforme o relatório de vistoria. Agora, Rosa, a Ana Tavares de Santos diz: senhora conselheira, na locação por temporada, o locador fica com o valor pago antecipado pelo locatário se ele desistir dessa locação? Se ele antecipou o dinheiro... Olha, isso tudo não é tudo automático. O mundo não é uma coisa automática assim. Você vai fazer um contrato por temporada com o locatário e você vai fazer um contrato de prestação de serviço para você, e o que for contratado lá, as partes terão direito. Se tiver contratado que ele ficará com esse valor, que isso é a título de uma multa ou tal, e o locatário, ele concordou com isso, então é plenamente aceitável que ele fique com esse valor, desde que a desistência não foi por simplesmente por alguma coisa que seja culpa do locador, tá? Agora, o Raimundo de Campinas diz o seguinte: é possível para um menor de idade que os pais faleceram, está sozinho, ele pode ser um locador ou ele também pode ser um locatário, ou seja, ele pode alugar o imóvel da família? Locatário ou ele não pode ser. Ou ele pode alugar um imóvel sendo menor de idade? Ele pode nas duas situações agir? Olha, ele sendo assim, as relações jurídicas, de um modo geral, as partes têm que ser maiores e capazes. E quando elas não são maiores e capazes, elas têm que estar representadas pela pessoa correspondente, ou seus pais, ou um curador, a pessoa que for nomeada para tal. Agora, negócios jurídicos são realizados com pessoas maiores de idade. Se o locatário está num imóvel, num contrato de 30 meses, depois com renovação automática, de uma hora para outra, o locador pode pedir esse imóvel e colocar o inquilino para fora? Mas foi o que eu já respondi na primeira pergunta, né? Mas então vamos falar mais um pouquinho aqui. Então, se o contrato de 30 meses ele foi prorrogado por tempo indeterminado automaticamente, ou seja, nos 30 dias após o vencimento do contrato, o locador não falou nada. Então, é aí que tem a possibilidade do locador pedir seu imóvel. Antes, por exemplo, veja só, antes desse prazo, durante a vigência do contrato, o locador, ele não pode pedir o imóvel
A menos que ele indenize o locatário. Agora, o locatário pode sair do imóvel, mesmo durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, pagando a multa que consta no contrato, proporcional ao prazo faltante, tá? Tá certo. Rosa, muito obrigada. Realmente esse é um tema que dá muita discussão, a gente podia ficar aqui horas e horas, mas sempre você agrega nos seus cursos e aqui também muita informação importante para a gente. Então, muito obrigada. Obrigada a todos, continuem assistindo. E mandando sugestões de tema. Todos. É isso mesmo. Olha, o Cresce Esclarece de hoje fica por aqui. O carnaval chegou, uma ótima festa e um bom descanso para todo mundo, tá bom? Então, muito obrigada pela participação e até uma próxima.